Bem-vindo à cultura do discipulado. 3 passos para ser um verdadeiro discípulo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje estaremos dando continuidade na nossa matéria da semana passada. Na nossa aula da semana passada, nós falamos por que fazer discípulos, né? Por que é tão importante e urgente nós fazermos discípulos. E hoje, né, na continuidade, nós estaremos falando, né, e trabalhando a respeito das atividades. Então, né, na nossa leitura desta matéria, nós vemos que, né, é preciso nós fazermos algumas anotações. Então, vamos lá, entre a página 52 e a página 53, nós vamos ver as atividades que nós devemos trabalhar, tá certo? Nesta aula. Então, a importância, né, de nós marcarmos o texto que nos chamam a atenção, que nós achamos particularmente impressionante, útil ou desafiador. O que foi que mais te chamou a atenção nesta aula? Você deve ter anotado aí. Se não anotou, pode ver o vídeo novamente e fazer as suas anotações. Tá certo? Vai analisando todas as perguntas, as passagens bíblicas e atividades que forem úteis para que nós possamos, né, reter o máximo possível em nosso coração, em nossa mente, a importância, né, o porquê de nós fazermos discípulos. Então, ler, né, os textos, essas passagens bíblicas, porque assim, a Bíblia é a regra de fé e prática nossa, né, de todo cristão. Então nós estamos vendo que por mais que estamos acompanhando este livro, mas assim, a nossa base, né, a nossa estrutura sempre é e deve ser a palavra de Deus. Como por exemplo aqui nós vemos em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17, vou ler uma parte aqui desse texto que diz: Depois disso olhei adiante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então, amados, aqui nós vamos vendo nesses textos que foram destacados para nós, falando a respeito da salvação. Gostaria de ler esse texto aqui também, né? Tito capítulo 2. Olha só o que nos diz a palavra de Deus em Tito capítulo 2. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tá certo? Então essas são as atividades. Então você leia aí na sua casa os versículos aqui, né, destacados. Em cada passagem devemos observar, tá certo? Especialmente o que podemos aprender sobre o fim para o qual Deus está direcionando tudo, incluindo nós. O lugar de Jesus Cristo nos planos de Deus. Nós vemos lá em Apocalipse falando a respeito do Cordeiro, né, que representa o Senhor Jesus Cristo. O significado da morte de Jesus para os planos de Deus. O lugar da humanidade nos planos de Deus. Por que fazer discípulos é importante? Por que vocês acham que muitas igrejas perdem a motivação e a urgência de fazer mais discípulos de Jesus? Como você descreveria sua própria urgência para a tarefa e a da sua igreja? Então é importante, amados, nós fazermos estas perguntas, porque certamente um dia estaremos diante de Deus, e o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já, que nós podemos sim, né, fazer esta autoavaliação, nos avaliarmos, saber como que nós estamos diante de Deus, se de fato nós estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo. Veja quantas maneiras diferentes é possível concluir esta frase de forma verdadeira. Nós fazemos discípulos porque, glórias a Deus. Então que nós possamos, né, ter esta convicção. Amém, amados? Para poder estar completando
esta frase, né? Nós vemos que aqui vai falar a respeito de como que nós fomos transportados, né? Do império das trevas para o reino do Filho amado. Glórias a Deus. Então, amados, outrora, né, nós estávamos aqui, conforme nos diz, nesse estudo, né, no domínio das trevas, nós vivíamos afastados de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus está resgatando, está redimindo um povo, amém, que vai se assentar, que vai estar, que vai viver ao redor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, que Deus vos abençoe. Na nossa próxima aula, certamente, né, eu acredito que não vai ser diferente, pois nós estaremos aprendendo e nos aprofundando cada vez mais na cultura do discipulado. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.